Eu já tive muita ideia estranha, muita ideia esquisita, mas nessa arte o King é campeão. E é isso, né, amor? Mais uma semana. Mais um vídeo no canal. Mais um vídeo no canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que vocês estejam felizes e satisfeitos com a vida de vocês aí, porque hoje a gente vai falar de ideia estranha, de coisa esquisita, de ideias insanas que o King já escreveu. Eu sei, falar de ideia estranha e falar de King parece um pleonasmo, mas eu separei algumas histórias aqui que ele elevou o nível de loucura. Quando eu digo ideias insanas, histórias insanas, eu quero dizer o seguinte: imagine só, quando um autor escreve, em geral, ele busca na própria vida ou no mundo ao redor dele as ideias para as histórias que ele vai construir. Geralmente é assim que é feito. Ou começa com alguma pergunta, como por exemplo, o que aconteceria se o ser humano colonizasse Marte? É uma pergunta baseada em algumas observações, por exemplo, homens enviando foguetes. Então ele vai lá e escreve uma história. Isso, a princípio, não é uma história maluca, não é uma história fora do comum. Só envolve um pouco de imaginação. Só que o King, ele consegue extrapolar essa imaginação e fazer coisas que a gente inicialmente seria incapaz de imaginar. Ele é muito original nesse sentido. O cara é bom, o cara é foda. Eu vou dar só um exemplo do que seria uma ideia estranha, uma ideia insana. Vamos lá. Imagine só que você foi pra virada do ano, por exemplo. Você tá na virada do ano, tá ali olhando pro relógio, vai dar meia-noite, você tá com o seu par, você tá com a sua família, enfim. Só que assim, faltando 5 minutos pra dar a virada, você sente a vontade de ir no banheiro, você quer dar uma aliviada, soltar um barro, fazer um negócio. E aí o que acontece? Você tem que ir no banheiro, cara. Você não vai cagar na areia, né, mano? Então o que você faz? Você olha pra um lado, olha pro outro, você tá na praia, tá aquele 1 milhão de pessoas ao seu redor, claustrofóbico, você tá suando frio, as piadas já não tem mais graça, parece que cada minuto leva horas pra passar. O que você faz? Você olha pra aquele banheiro azul que tá logo ali do seu lado, você vê as moscas sobrevoando, você pensa, mano, falta 5 minutos, eu não posso perder a virada, então eu vou pra aquele banheiro. Você entra no banheiro, você faz o seu trabalho muito bem feito, só que quando você tá lá dentro, você escuta os fogos acontecendo lá fora, você perdeu a virada. Quando você sai, com o que você se depara? Todas as pessoas, aquelas centenas de milhares, aquelas milhares de pessoas se transformaram em zumbis. Eu conheço essa história. Você conhece a história? Essa história já existe, ela já foi escrita, tá lá na Amazon, foi eu que escrevi essa história, enfim. Isso é um exemplo de história maluca. Não tirei nada da caixinha da originalidade, isso daí é... Pessoas virando zumbis é um conceito muito comum, a gente pode concordar. Só que pessoas virando zumbis, o único cara que não virou na virada do ano na praia, isso já é uma coisa diferente. E daí você pensa, cara, como que esse cara vai se livrar disso? Como que ele vai sobreviver? Enfim, a história depois ela continua e acontece em várias coisas, né? Só pra não dar spoiler, mas pra dar um exemplo do que seria uma história louca. O King, ele é muito bom em fazer isso e hoje eu separei 3 histórias que exemplificam isso muito bem. São 3 histórias muito boas e que elevam ao máximo a imaginação do mestre, né? Vamos lá. Vamos pra primeira história. Imagine que você tem 16 anos, 17 anos, alguma coisa assim. Você tá andando pela rua, a pé, você tá meio cansado, você tá com um amigo seu, e daí você se depara encostado ali na calçada, ali no meio fio, você vê uma relíquia de anos passados. Essa relíquia é um carro e ele tá em estado deplorável. Tá? E daí você é um aficionado por carros, você é um apaixonado pelo mundo automotivo, você desce, você vai lá e você conversa com o dono. E o dono fala, cara, é uma mixaria, é X dólares, X reais, enfim. Você vai lá, compra esse carro e assim, é amor à primeira vista. Se você gosta muito de carro, você encontra uma oportunidade como essa, você não deixa passar, então você vai lá e compra esse carro. Vocês já devem saber de que livro eu tô falando. E com o passar do tempo, você vai fazendo as manutenções do seu novo carro, você passa mais tempo na oficina do que em casa, você deixa um pouco seus amigos de lado, que não são muitos, inclusive, né? Você tem poucos amigos, então o carro se torna a sua obsessão. A sua família fica de lado, enfim. E você começa a transformar aquele carro que estava velho, abandonado, em uma pérola, uma coisa nova e linda. Você está apaixonado por esse carro. Só que temos um problema. O carro também está apaixonado por você.
Essa ideia, pra mim, ela é uma das mais loucas do King. Na real, o terceiro exemplo aqui desse vídeo é ainda mais maluco, mas isso aqui já é um pontapé inicial pra vocês terem uma noção de até onde vai a imaginação desse cara. Porque eu fiquei imaginando o seguinte, eu tenho ideias, por exemplo, de coisas comuns. O cara conseguiu olhar pra um carro e pensar, nossa, como será que deve ser um carro assassino? E ele foi lá e escreveu Christine. A princípio, essa ideia tem tudo pra ser, na minha opinião, muito ridícula. Porque, tipo, um carro assassino, qual que é o objetivo disso, sabe? Tá certo, um carro pode ser letal? Pô, claro que sim, né? O negócio é que é estúpido. Quando você imagina um vilão, você imagina um vilão com propósito. Em qualquer lugar que você for ver um pouquinho sobre escrita criativa, você vê que além do seu protagonista ter objetivos, o seu vilão também tem que ter. Qual que é o objetivo de um carro? Vocês conseguem entender? A princípio tinha tudo pra ser uma ideia meio merda. Só que aí que entra a genialidade do King em fazer com que essa ideia do carro, ela a princípio fique em segundo plano. Não é importante agora. Ele vai passar, é um livro um pouco longo, tá? Ele deve ter, sei lá, umas 500 páginas, alguma coisa assim. Eu vou colocar o número aqui. E até páginas 300, enfim, ele tá construindo o personagem, ele tá construindo a relação desse personagem com a própria família, com os amigos. Na época da escola que ele tá passando ali, não é uma época maneira. Se você teve uma época maneira na escola, eu desconfio de você, tá? O que importa é que o nosso personagem, ele não tá numa época legal, então ele encontra no carro uma obsessão, um modo de ser feliz. Então o King passa boa parte do livro construindo esse personagem, construindo o emocional dele. E aos poucos ele vai introduzindo a parte assombrada da história, digamos assim. E isso faz com que a história se torne muito mais profunda do que ela seria inicialmente. Quando você passa por 400 páginas de construção, de suspense, porque ele é muito bom em construir suspense, quando o carro começa a andar, meu amigo, até você se prende na cadeira, até você fica com medo, porque você gosta tanto daqueles personagens que você começa a temer por todos eles. E aí o carro, ele não é só um carro assassino, ele é uma criatura viva, porque ele construiu tudo isso e agora segure-se quem puder, né, mano? Porque o negócio fica muito louco a partir disso. Então, assim, Christine, ele consegue ser, dentro de um conceito inicial muito simples e até um pouco tosco, você pode me julgar. Se você acha a ideia de um carro assassino uma coisa maravilhosa, daí o problema é seu. Mas eu acho, não parece ser um conceito muito incrível, mas nas mãos do King é claro que acabaria se tornando uma grande história. E é isso que Christine é, uma história grandiosa, que quando você termina, você fica com saudade daqueles personagens, você fica querendo um pouquinho mais, mas é claro, você vai precisar ler pra saber do que eu tô falando. Beleza, um carro ganhando vida já é meio estranho, né? Você pode concordar comigo. Mas agora eu vou falar de uma outra coisa ganhando vida, que é ainda mais estranha, tá? Olha, presta atenção. Imagine que você é um escritor, uma escritora de muito sucesso. Porém, você tem um segredinho nessa sua escrita, nessa sua carreira de escritor. Você tem um pseudônimo além disso. E esse pseudônimo, ele vende muito mais do que o seu nome tradicional, o seu nome normal, digamos assim. Você tem algum relativo sucesso com o seu nome, mas o seu pseudônimo, cara, ele é conhecido nacionalmente, todo mundo adora e tal, não sei o quê. E aí chega um belo dia, você cansado dessa pose, pô, eu escrevo pra caralho, eu sou o dono desse pseudônimo e eu não recebo os créditos disso. Então é um pouco revoltante, você concorda comigo? Então o Ted Belmonte, ele tomou uma decisão, tá? Ele resolve matar o pseudônimo. E como que ele faz isso? Ele pega, junta com um jornal, uma revista, alguma coisa do tipo, fala, cara, vamos fazer uma matéria matando esse pseudônimo, vamos enterrá-lo. Eles vão até um cemitério, eles criam uma lápide falsa ali e escrevem o nome do pseudônimo, que é Richard Stark. Acho que é isso. Escrevem o nome do pseudônimo na lápide, tiram uma foto, ele do lado da lápide e fala, aqui jaz o pseudônimo. E lançando essa matéria, ele revela pro mundo, ele revela pras pessoas que ele era aquele cara, que ele era o pseudônimo. Nós estamos falando de Metade Sombria, tá? Mas não para por aí, porque não é só enterrar o pseudônimo. O problema é que o pseudônimo ganha vida e começa a matar geral. Esse é o conceito de Metade Sombria. Se um carro ganhando vida já é meio esquisito, imagina um pseudônimo, uma pessoa fictícia que ganha vida e mata geral. Isso também é muito louco, porém, assim como em Christine, King conseguiu criar aqui uma história fantástica. E ela também tem um quê autobiográfico. O King, ele teve um pseudônimo, que inclusive é o autor da Longa Marcha, do livro que eu falei no vídeo anterior.
clica aqui pra assistir. E chegou um determinado momento ali que ele tava escrevendo os livros como Richard Bachman, e um leitor começou a reparar similaridades ali na escrita de King e de Bachman. E ele pensou, cara, eu acho que é o mesmo maluco que tá escrevendo essas histórias. E ele tava certo. A partir do momento em que ele tornou notícia isso, enfim, o Bachman caiu por terra, e o King até chegou a dizer que o Bachman morreu de câncer de pseudônimo, né? Uma história assim. Enfim, muita gente diz que ele levou numa boa essa ter sido desmascarado, mas você lendo Metade Sombria, você vê que ele não levou nada numa boa. Ele ficou meio puto com isso daí. Porque Bachman, pra ele, não só era uma forma de lançar mais livros no ano, como também era uma forma de escrever histórias que, na percepção dele, não eram King. Eram histórias mais sombrias, mais pessimistas, com finais mais brutais, com um desenvolvimento mais brutal, mesmo mais cru. Você percebe isso na escrita de Bachman muito bem. E aqui na Metade Sombria é como se houvesse uma junção entre essas duas pessoas, entre King e Bachman. Então nós temos esse livro que é, claro, muito incrível. E sabendo de todo esse histórico do King com o próprio pseudônimo que ele criou, você fica muito curioso de saber o que ele vai fazer nessa história. E ele fez algo incrível aqui, um pouco arrastado, com certeza, mas ainda assim uma história única que você não vai encontrar em qualquer lugar por aí. Muita gente deve estar pensando aí, o Douglas roubou, essas ideias não são insanas, não sei o que. Cara, eu não sei você, mas eu acho insano pra caramba essas ideias, tá? Mas eu trouxe aqui esse terceiro livro, cara, é pra tirar o elefante da sala, é pra provar que o King, ele é um autor maluco, é um cara de imaginação sem limites. O nome do livro é Sombras da Noite e ele é um livro de contos, e aqui, cara, você tem todos os pesadelos do King. É basicamente isso, é um punhado de pesadelo dentro de um livro. Imagine só, pesadelo faz algum sentido pra você? Os meus não fazem. Pra mim é só coisa desconexa, sem pé nem cabeça e tal, e nesse livro você vai encontrar um punhado de histórias assim, cara. Essa, se você acha Christine maluco, a ideia de um carro andando pra lá e pra cá matando gente, cara, Sombras da Noite é o livro que vai te fazer repensar o que é insanidade dentro do mundo da ficção. Vou lá, eu trouxe alguns exemplos só pra vocês terem uma ideia de até onde esse livro vai, tá? Imagine só, você tá na sua casa de bobeira e você olha pro seu cortador de grama. É um cortador de grama, ele é inanimado, né? Só que nas mãos do King nada é inanimado. Ele faz uma história sobre um cortador de grama assassino. Imagine só, é um conto rápido, super curtinho, mas, cara, é sobre isso. Então imagine só, um cortador de grama assassino. Como se não bastasse, tá? Agora imagine bonequinhos de plástico. Sabe aqueles soldadinhos de plástico? Pois é, também tem uma história sobre soldadinhos de plástico. Mano, sem sacanagem, o King é foda. Cara, ó, e beleza. Se você acha que aí já tá bom, já... Você fala, pelo amor de Deus, tem mais? Cara, tem mais. Ele também consegue fazer uma máquina de lavar assassino. Então, assim, cara, sem limites, né? E aqui, na minha opinião, eu já acho que ele já vai mais pro lado pulp da coisa, né? São histórias de terror simples e tal, e ele, claro, ainda é King. Então tem uma construção de personagem, muitas histórias ali dão um motivo de ser, né? Ele explica por que determinada coisa tá assombrada ou não tá assombrada, enfim. Mas aqui é a coletânea de histórias mais insanas que o King já escreveu. E eu, particularmente, gosto muito, principalmente por se tratar de uma antologia, de uma coletânea de contos. Eu não sei vocês, comentem aqui embaixo, mas eu adoro coletânea de contos, porque são histórias mais curtas e você consegue encaixar elas no seu dia de uma maneira muito fácil. Eu adoro, cara, e esse livro é muito bom pra isso. Eu adoro chegar em casa, tomar um banho e tal, deitar e antes de dormir, abrir o conto e ler um continho só, do começo ao fim, numa sentada só, e daí você é assombrado por aquela história, fecha e vai dormir. Cara, eu adoro isso, porque são histórias super curtas e que entram na sua cabeça e talvez você até sonhe com elas, porque se eram pesadelos do King, a partir de agora serão os seus pesadelos. Legal, né? Mano, o cara é muito louco, velho. E acho que por hoje é isso, tá? Ou melhor, calma lá, menções honrosas. E eu até pensei em trazer It, a Nanda, inclusive, falou, fala de It. It é uma coisa muito louca, é mesmo. It é um livro muito louco, mas eu não posso falar muito dos motivos de It ser louco, porque o grande motivo, na minha opinião, de It ser fora da casinha total tá no final, nas origens da coisa, né? É uma parada muito louca, tá? Ali o King tava no ápice da noia da droga, eu acho, não é possível, porque é uma sequência muito alucinante, não faz o menor... Ou melhor, né? Na ficção as coisas fazem sentido, né? Não dá spoiler.
não vou dar spoiler, vou parar por aqui, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tava sentado, essa ideia pra esse vídeo, eu tava sentado aqui no sofá, tava dando uma olhadinha na estante e eu vi Christine e pensei, puta merda, né? Christine, que ideia, né, mano? Um carro assassino, que bagulho louco. E daí eu pensei, mano, isso dá um tema, né? E dá mesmo. Porque o King, ele é conhecido por ter ideias meio fora do comum, né? Os críticos, inclusive, devem detestar o cara, porque antes, nas histórias pulp, você tinha apenas historinhas de terror, né? Pra assustar a criançada e tal. E o King fez a mesma coisa, só que colocou complexidade, ele trouxe temas importantes. Nessas histórias que aparentemente são bobas, ele traz temas muito complexos que precisam ser discutidos. Então é isso que faz toda a obra do King, não só esses livros em específico, mas todos os outros, transformam em algo muito incrível que as pessoas precisam ler. E é por isso que eu trouxe esse vídeo pra vocês. Vocês precisam conhecer essas obras. Então, se você gostou, eu peço que você se inscreva no canal aqui embaixo, tá? Curta esse vídeo pra ajudar e entregar, né, a mensagem aí do mestre pra outras pessoas que ainda não conhecem, tá? E acho que por hoje é isso. Tem algo a dizer? Não. Não tem mais nada a dizer? Então é isso e até semana que vem. Tchau, tchau!